Fala pessoas, estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila. Na nossa aula de hoje estaremos dedicando aí para o PAIS 2 com a obra A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, certo? Vamos falar um pouquinho então pra gente aí sobre o título da nossa obra. O título da nossa obra, ela tá falando sobre a redenção de Cã. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: quem foi Cã? Cã, ele vai ser o filho de Noé. Então, estamos tendo aí uma obra que ela está fazendo uma relação com uma passagem bíblica. Tranquilo? Então, pense que Cã, ele vai zombar da embriaguez de seu pai, que é Noé. Por conta disso, Noé, ele vai rejeitar Cã como seu filho, ou seja, ele vai acabar renegando Cã como sendo seu filho e, além disso, ele vai amaldiçoar Cã e todos os seus descendentes, certo? Então, essa é a nossa história por trás do nome Cã. Agora, a gente tem que entender por que o nome é a redenção de Cã. E isso, gente, vai entrar já para você no tema da nossa obra, tá? Então, pensa o seguinte: Cã, pela passagem bíblica, pela história bíblica, ele era de pele negra, certo? E por conta disso, vai rolar uma vinculação religiosa de que os negros foram escravizados por conta da maldição que Noé lançou para Cã. Ou seja, todos os descendentes de negros que vieram de Cã foram amaldiçoados e tiveram que sofrer, certo? A única maneira de você conseguir se libertar dessa maldição seria então você mudar a cor da sua pele. Olha como é forte a temática da nossa obra, certo? Então, quando o nosso título coloca a redenção de Cã, o que ele quer dizer por redenção? Que Cã vai perceber que ele só vai conseguir melhorar de vida, né, parar com todo esse sofrimento da cor da sua pele, se ele transformar a sua pele para uma outra cor. Então, a nossa obra, ela está falando aí sobre o nosso processo de miscigenação. Então, a mistura dos brancos com os negros. Então, você faz a primeira formação de mulato, que seria o papel da sua mãe, que está aí no centro da obra. E quando você tem a mãe mulata, que já se relaciona com o homem branco, provavelmente de uma ascendência ibérica, você tem a formação de um filho branco. E aí, no alvo da sua obra, ou seja, no coração dela, que é o bebê, está marcado o seu processo de redenção e de miscigenação. Percebam, gente, que no canto da sua obra, no seu canto esquerdo, a gente tem a avó, né? Ou seja, a mãe, certo? É a mãe da criança, certo? Então, essa avó, ela coloca seus braços para o alto e ela agradece a Deus, né? Ou seja, ela agradece ao ser superior porque o seu neto nasceu branco e, consequentemente, ele não vai mais sofrer. Bom, galera, vamos então para a biografia do nosso artista. Modesto Brocos e Gomes vai ser um artista aí espanhol que depois vai ser radicado para o Brasil, certo? Vai viver de 1852 a 1936, vai se formar em Paris, na Academia de Arte. Depois, quando ele vem para o Brasil, ele vai estudar na Academia Imperial de Belas Artes e lá ele vai ser aluno de nada mais, nada menos do que Vitor Meirelles,
Lembre-se que Victor Meirelles, ele é autor de outra obra de vocês, que é Moema, certo? Então, reparem aí na conexão aí que a gente tem dos nossos artistas, certo? Modesto Brocos vai ser um importante pintor, desenhista e gravurista, tanto aqui no Brasil como lá. Como ele vai passar a maior parte da sua vida no Brasil, a gente já vai considerar a sua obra como sendo uma produção nacional, certo? Bom, galera, agora, qual é o movimento artístico que essa obra se enquadra? Ela vai se enquadrar no movimento realista. Então, vamos lembrar um pouquinho o que foi o realismo europeu nas artes visuais. O realismo vai ser um movimento aí do século XIX, ou seja, de 1800. A ideia, a proposta, o objetivo do nosso realismo vai ser retratar a classe menos favorecida no seu trabalho. Essa é a ideia principal dentro do realismo. Então, a maioria das nossas composições, você tem aquela ideia da vastidão do campo, certo? As plantações, o trigo, aquele sol de rachar na cabeça dessas pessoas. Então, o realismo vai ter essa índole. Claro, né, galera? Se você está falando de um realismo, que você está mostrando o pobre, a galera rica não vai querer ver obras que estão retratando o pobre. Porque a gente tem que lembrar que quem frequenta os museus com as exposições das nossas pinturas é a classe alta, né? A burguesia e a aristocracia. Então, o realismo ele vai sofrer um preconceito e vai ser um movimento aí relativamente curto, se você quiser comparar com o neoclassicismo e o romantismo, que são os movimentos anteriores, certo? E aí a gente tem que lembrar que quando os nossos artistas vêm para o Brasil, né? A gente comentou aí em outras aulas sobre a questão da missão artística francesa. Esses artistas vêm para o Brasil, ficam aqui, certo? Vão instaurar o padrão artístico da Academia de Arte lá no Rio de Janeiro e isso vai acabar se incorporando na produção artística. Então a nossa obra ela vai pertencer a esse movimento aí, o realismo, a maneira como era o realismo no Brasil. Então qual vai ser a nossa diferença para o europeu? O nosso realismo brasileiro, ele vai ser retratar a classe baixa. Não necessariamente você precisa retratar o campo, certo? Então, se você observar aí na imagem, ó, tô colocando aí na telinha para vocês, observe o chão, a maneira como a casa é construída. Você consegue perceber que é muito simples, que ela tá inacabada, né? Metade do chão tá na terra, a outra metade já tá em pedra, certo? Inclusive, eu acho muito bacana o simbolismo da mãe, que é mulata. Uma perna tá no chão de terra e a outra perna dela tá encostando já nas pedras, ou seja, para mostrar essa divisão. Ela ainda tem um pouco do passado, né? Ou seja, ela ainda tem um pouco dessa sua ascendência negra, mas ela tá começando a se transformar para uma nova ascendência, né? Então eu gosto muito aí dos simbolismos que a gente tem aí nessa obra, certo? Outro simbolismo interessante, já que a gente começou a falar sobre isso, é a posição dos olhares, né? Então você tem que os pais olham o bebê e o bebê olha para a avó e a avó olha para o céu, certo? Eu acho muito bonito, gente, até arrepio. Essa obra eu acho ela muito interessante, muito bacana, né? Ela é uma obra, inclusive, que não caiu somente no PAS, mas também lá no Enem. Então, fiquem ligados com ela, certo? Bom, então ela traz aí toda uma triangulação de olhar para mostrar para você essa ideia das gerações, para mostrar essa ideia de um agradecimento, então toda uma vinculação religiosa forte também aí na nossa obra, certo? Vamos então agora, galera, migrar para nossa análise compositiva, certo?
Interessante a gente pensar que a obra ela está retratando o fundo da casa. Professor, como é que você sabe que é o fundo da casa? Se você observar muito bem, você tem um varal de roupas dentro da casa, certo? Então é bem característico aí do fundo da casa aí dessa classe mais baixa, certo? Outra coisa que é interessante, como eu tô nessa paisagem praticamente ao ar livre, você está trabalhando com luz solar. Por conta disso, a gente vai ter uma luz difusa na sua obra, gerando uma clareza, certo? Então, uma característica muito forte do realismo é a clareza, porque você está mostrando imagens no campo, imagens ao ar livre, certo? Ou seja, a gente está em imagens que a gente quer que você veja como que são essas pessoas, né? O realismo ele quer mostrar para você os detalhes, então a gente tem muitos detalhes anatômicos nas composições. Então você tem os traços muito bem definidos de todos os seus personagens. É nítido a simplicidade da vestimenta, principalmente da avó, certo? Reparem também que a luz, né, ela vai acabar dando uma ideia de que o bebê está brilhando pra gente. Só que ele está brilhando justamente porque ele tem a pele branca e ele está vestindo uma roupa branca, certo? E isso, gente, é um fato. Se você tá com a roupa branca, você vai brilhar mais, certo? Se você tá com uma roupa escura, você vai brilhar menos. Então, até isso, o Brocos, que é o nosso artista, ele faz isso perfeitamente para você. Então, a avó, ela tá mais escura para você na composição do que o bebê. E isso, gente, vai atrair o nosso olhar para o bebê, que ele vai ser considerado aí o nosso ponto focal da nossa obra, certo? Outra característica que a gente tem é a perspectiva. Então, a gente já falou que ele é bem detalhista na sua obra. Ele vai respeitar os padrões de profundidade e volume, ou seja, trabalhando com uma ideia de uma perspectiva linear para você, certo? Então, ele está trazendo para você uma visão frontal da imagem, que é o que gera na sua perspectiva linear, certo? Se a gente dá uma olhada na composição, ela vai ser assimétrica, certo? Inclusive a assimetria, ela é intencional para você olhar para o bebê, que é o ponto focal, você olha para os pais, depois você olha para a avó que está no seu canto e a sua árvore, né? Ou seja, o elemento ali da natureza, certo? Então essa assimetria, ela vem para fazer um jogo de olhar para você, né? Meio que fazer você seguir uma historinha à medida que você está olhando ali para a sua composição, certo? Acho que a UNB não vai cobrar, mas a gente pode dizer que tem ritmo na nossa composição, principalmente na parede, para você, e no chão, por conta da posição e a repetição desses elementos que vão aparecendo ali para você, certo? Acredito que esses são os elementos ali mais importantes e mais relevantes para sua composição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se, se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, acompanhe a gente lá no Instagram, @Método Orion, com 2 Os, certo? E fiquem com Deus. Beijo grande aí para vocês e tchau, tchau!